Oficiais, vamos discutir a questão 2011-23. Bom, como a gente sempre faz, o assunto debatido nessa questão é continuidade de funções. Vamos entender um pouquinho a respeito de continuidade de funções, vamos discutir esse assunto. Primeiramente eu vou desenhar aqui um gráficozinho, uma função qualquer. Vamos lá. A gente tem aqui essa função. Depois a gente vai estudar as peculiaridades dessa função, que é no ponto A. Para uma função ser contínua, o que a gente precisa saber? A gente precisa entender dois critérios. Primeiro critério, o limite quando x tende a A da função f de x tem que existir. Isso implica que o limite quando x tende a A pela direita da função é igual o limite quando x tende a A pela esquerda dessa mesma função. Tá? Então a gente só pode dizer que esse limite aqui ele existe quando aproximando pela direita é igual a aproximando pela esquerda. Só para a gente poder entender, isso daqui quer dizer aproximando pela direita e aqui pela esquerda. Esse aqui é o menusinho, esse aqui é o mais. Bom, e outra coisa que tem que acontecer quando uma função é contínua, o limite, esse próprio limite aí que eu escrevi em cima, quando ela tende a A da função, é igual a f de A. Isso é uma peculiaridade das funções contínuas. Então, para avaliar a continuidade, você precisa avaliar esses dois termos aqui. Vamos olhar aqui de volta para essa função e vamos analisar uma coisa aqui nessa função que eu desenhei, nesse gráfico. O limite pela direita e o limite pela esquerda é claramente diferente. Aqui a gente tem L1 e aqui a gente tem L2. Então, se a gente ver e for analisar o primeiro critério, limite da função f de x, quando A tende pela direita e é diferente do limite dessa mesma função quando A se aproxima pela esquerda. Isso já mata o critério 1. Então a gente vê que claramente essa função é descontínua. E o que acontece quando uma função ela é claramente contínua? Bom, desenhando o gráfico de uma função contínua, a gente vai ver que todos os critérios batem. X e y. Vamos desenhar praticamente essa mesma função, porém contínua. Isso aqui a gente observa o quê? Que essa função, se nós pegarmos o mesmo ponto A, vamos tentar puxar a mesma reta, se a gente pegar aqui o mesmo ponto A, a gente observa o quê? A gente observa que tanto se eu aproximar o limite pela direita quanto pela esquerda, nós teremos este mesmo valor de L aqui, que, por coincidência, é igual ao limite de f de x tendendo a A. Portanto, nessa função, limite de x tendendo a A pela direita da função é igual ao limite pela esquerda, que é igual ao limite da função tendendo a A. E que isso, né, esse passo aqui, vai acabar em f de A, que eu chamei de L aqui na nossa representação. Bom, dito isso, sabendo isso, vamos analisar a nossa questão aqui que ele pede. Ele nos dá essa função aqui. Ela tem duas partes. Ela vale 1 para quando x menor ou igual a 4, e ela vale raiz de x menos 4 para x maior do que 4. Primeiro vamos esboçar o gráfico dessa função. X e y. Bom, o que a gente tem? Que para x menor
ou igual a 4. Então, se a gente tiver aqui, no x, vamos botar o 4 aqui. Esse é o nosso 4. Para x menor ou igual a 4, a gente tem que a função ela é fixada em 1. Então, vamos tentar colocar na escala. Então, a gente sabe que ela vale 1, inclusive no ponto 4. Então, ela vem aqui assim. E vamos jogar valores para essa segunda parte da função, quando x é maior do que 4. Então, nós temos o valor de x e o valor de y aqui, que a gente vai chamar isso daqui de y, tá? Beleza, vamos lá. Sabemos que tem que ser valores maiores que 4. Para 4, isso daqui dá 0. Vamos colocar um valor 8, que a gente sabe que 8 menos 4 dá 4, raiz dá 2. Bom, com isso a gente já consegue esboçar a nossa função. 2 mais ou menos 8 aqui. Bom, o que vai acontecer? No ponto 4, a gente tem que isso aqui vale 0, bolinha aberta. Bolinha aberta. Quando o x vale 8, a função aqui vale 2. Portanto, nós temos algo parecido com isso daqui. Observem o seguinte. O que a gente consegue ver aqui? Um salto, uma descontinuidade. Portanto, nesse ponto 4, a gente consegue observar aqui o quê? O limite dessa função. Essa função f de x aqui do exercício. Quando x tende a 4 pela direita, é diferente do limite da mesma f de x quando x tende a 4 pela esquerda. Isso daqui já fere ponto 1 que a gente discutiu ali em cima, e isso faz com que a gente classifique essa função como descontínua. Vamos analisar as alternativas dessa questão. Letra A. Ele diz que a função é definida e contínua nos reais, no domínio real. Definida ela é, contínua não. Então, contínua não. Errado. Letra B. Ele diz que é definida e contínua somente para x maior do que 4. Para x maior do que 4, sim, ela é definida e ela é contínua, corretamente. Porém, ela também é para x menor do que 4. X menor ou igual a 4, ela também é definida. Então, não é somente para x. Ela é tanto para um quanto para outro. Então, isso desclassifica a nossa questão. Letra C. É definida e contínua somente para... o mesmo caso da de cima, né? Ela diz que somente para o caso x menor ou igual a 4. Então, isso invalida. Letra D. Ela é definida em R. Sim, ela é definida. E descontínua somente para x igual a 4. É o que a gente observou aqui. Para x igual a 4, ela é descontínua. Fora desse intervalo, não. Então, essa daqui está correta. Letra E. Ela é definida e descontínua em R. Não, ela é contínua se você pegar esse intervalo daqui para cá ou daqui para cá. Então, isso quer dizer que essa letra está errada. Portanto, gabarito letra D. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Eu espero que eu tenha iluminado um pouquinho a cabeça de vocês a respeito de continuidade de funções. Então, para vocês observarem, eu sugiro que vocês façam um gráfico da função e executem o limite, né? Se vocês executarem o limite e classificar esses dois itens aqui, se vocês analisarem esses dois itens aqui, vocês já vão ter uma boa noção se a função é contínua ou não. Portanto, como nossa questão feriu o critério 1, além do gráfico dela ser claramente descontínua, a gente chega na resposta D. Se tiver mais dúvida, posta aí abaixo e até a próxima aula.